A surpreendente resposta da sogra após a nora tomar seu quarto por 3 anos. Lucia olhava pela janela da sua casa de madeira, as lembranças de risadas e jantares na mesa se misturavam com a dor da ausência do marido. A vida naquelas montanhas de Minas Gerais tinha sempre sido pacata, mas após a morte de Vicente, tudo mudara. Agora, seu lar se transformara numa estranha colcha de retalhos, onde os risos ecoavam, mas não pareciam ser os seus. Camila, sua única filha, casara-se com Rafael, um jovem cheio de sonhos, mas também de desprezo pelas raízes familiares. Aquela casa, que antes pulsava com a energia de uma família unida, agora era somente um lugar onde Lucia se sentia cada vez mais um espectador. O quarto dela, um santuário de memórias, tinha se tornado o novo lar do casal que mal compreendia as histórias que carregava. Os sussurros e risadas da dupla chegavam até os ouvidos de Lucia, que não conseguia entender a nova dinâmica que se estabelecia ali. A roça, sua fiel companheira, tornara-se um refúgio e uma prisão ao mesmo tempo. Cada dia, ao passar pela porta do antigo quarto, um arrepio lhe percorria a espinha, como se o espaço gritasse por sua presença. Havia tanto amor ali, tantas noites de sono partilhadas, que agora pareciam ecoar como um lamento. As piadas de Rafael magoavam, como se cada risada fosse um lembrete doloroso do quanto ele a subestimava. Lucia só queria ser ouvida, fazer parte novamente, mas a distância entre eles aumentava. A dor da solidão foi se agravando até que um dia Camila chegou em casa com os olhos marejados, seu sorriso espremido por uma sombra de preocupação. "Mãe, eu não estou bem", revelou, e as palavras cortaram o ar como uma faca afiada. Lucia teve um sobressalto. O que poderia ser pior do que a tristeza que já sentia? "Minha filha, o que houve?", questionou, o coração a mil. Camila começou a relatar um problema de saúde e a impotência tomou conta de Lucia. Era o momento mais difícil de sua vida, escolher entre o luto pela perda de um lar que não mais existia ou o resgate do amor por sua filha. Ali, à luz daquelas estrelas que brilhavam intensamente, a velha mulher decidiu que era hora de lutar. "Camila, eu vou cuidar de você. Somos um time", Lucia prometeria, determinada. Enquanto preparava tudo com carinho, misturando fubá e queijo, o cheiro do bolo começou a invadir a casa e trazer a filha de volta uma fragrância de esperança e conforto. Um dia, Camila retornou, cansada e fragilizada, mas envolta pelo calor familiar que Lucia cuidadosamente aquecera. E naquele momento de cura, Lucia decidiu abrir seu coração. Com lágrimas nos olhos, falou sobre como se sentia invisível, desrespeitada e como Rafael frequentemente a fazia se sentir pequena. O silêncio encheu o ambiente e tudo parou. Então, Rafael, que até então só se calara, olhou nos olhos dela com uma expressão que a deixou. O que ele diria poderia mudar tudo ali, entre eles. "Desculpe, Lucia, eu não percebi, eu não sabia que estava fazendo você se sentir assim." A sala congelou. E a tensão era palpável. O que Lucia não esperava era que por trás daquela altivez, Rafael escondia uma falta de percepção que poderia se transformar em um caminho para a reconciliação. Agora, o futuro da família, antes ameaçado, começava a ter um vislumbre de esperança. Mas, e agora? Como seguir em frente depois de finalmente ter aberto as portas para essa dolorosa conversa? A resposta estava prestes a emergir, e Lucia estava pronta para descobrir o desfecho do desenrolar de suas novas relações. Lucia sentiu um peso se dissipar quando Rafael se desculpou. Era a primeira vez que alguém reconhecia suas dores e incertezas. Ela observou a expressão dele de confusão, quase como uma criança que descobre algo novo. Havia um lampejo de compreensão em seus olhos, e isso gerou uma corrente de esperança no coração dela. Camila estava ali, no centro do túnel de emoções, respirando fundo como quem se preparava para um mergulho. O olhar dela trocou entre a mãe e o marido, como se estivesse tentando juntar as peças do quebra-cabeça que sempre foi sua família. Com um gesto hesitante, Camila tocou a mão de Lucia. "Mãe, podemos passar por isso juntas?" Lucia acenou, e a própria ideia de unirem forças parecia um fio de luz em meio ao nevoeiro da angústia que frequentemente a rodeava.
Era hora de um novo começo, não apenas para Camila, mas para os três. E se começássemos a nos entender de verdade, suportar os desafios uns dos outros? Sugeriu Lucia com uma voz que tremia de expectativa. Rafael ouviu, interessado, enquanto a tensão se dissolvia aos poucos entre eles. Ele sentiu que havia uma oportunidade diante dele, uma chance de reescrever a história da família que tanto amava. Sim, por que não? Eu realmente quero aprender, Lucia. Quero que você se sinta parte disso aqui, confessou com sinceridade. Camila sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso repleto de esperança. Podemos ter um jantar em família, como as antigas tradições. Eu posso preparar um prato e você pode nos ajudar, mãe. Entre aspas, Lucia viu a antiga tradição resplandecer como uma chama que não havia se apagado. Pode ser que, ao lado do sabor dos pratos caseiros, eles pudessem também reencontrar o sabor das relações. Assim, Lucia, Camila e Rafael foram para a cozinha. Os ingredientes começaram a dançar em suas mãos. Uma mistura de temperos e risadas, um retorno ao passado, mas com toques de renovação. A luz da tarde entrava pela janela, fazendo sombras nas paredes e trazendo calor ao ambiente. Lucia começou a dirigir a receita, dando ordens e contando histórias sobre os pratos. Cada palavra um tijolo na construção da nova base daquela família. Mas quando estavam quase finalizando o jantar, um rangido no chão fez todos congelarem. Era Joaquim, o vizinho que sempre aparecia em momentos inesperados, desta vez com uma expressão que transmitia uma sensação de urgência. Lucia, sua irmã está precisando de você, está passando por uma situação complicada e precisa de apoio, ele anunciou, ofegante. O coração de Lucia parou por um instante. O que estava acontecendo? Como assim a irmã estava com problemas? O equilíbrio que acabara de ser encontrado ameaçou se desfazer como um castelo de cartas. Camila e Rafael trocaram olhares preocupados e sem saber o que fazer. Havia uma nova bomba prestes a explodir, um desafio que poderia, de novo, afastá-los da união que começavam a construir. Seria Lucia capaz de deixar a nova esperança e a reaproximação em segundo plano para ir ajudar a irmã? Ou poderia esta ser uma oportunidade para estabelecer laços ainda mais fortes? Com o coração acelerado, Lucia percebeu que a vida estava chamando de novo. O que ela decidiria poderia mudar o curso daquela noite e o futuro deles. Com a certeza de que a jornada estava apenas começando, Lucia olhou para Camila e Rafael e a pergunta ficou no ar. O que fazer agora? Lucia sentiu o coração acelerar. As paredes da cozinha, que antes pareciam confortáveis e acolhedoras, agora pareciam se fechar ao seu redor. As risadas e o cheiro de comida se desvaneceram em segundos, dando lugar a um nó na garganta. Olhou para Camila, que tinha os olhos fixos nela, tão cheios de esperança. O que ela faria? A decisão pesava como um fardo. Olhando para Rafael, viu uma mistura de preocupação e determinação na expressão dele, como se também estivesse ponderando as consequências. Ela está precisando de mim, Lucia murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Mal conseguia processar o que Joaquim tinha dito. A irmã, que sempre fora um apoio em sua vida, agora estava do outro lado da linha, pedindo socorro. O primeiro instinto de Lucia foi correr, mas o novo começo que estava construindo ao lado de Rafael e Camila era uma âncora pesada, a um só tempo enraizadora e perturbadora. Mãe, a voz de Camila a trouxe de volta ao presente. Se você precisar ir, estaremos aqui. Podemos esperar. Rafael assentiu, mas o olhar que ele trocou com Lucia parecia implorar para que ela não se fosse. Ou talvez a gente possa ir juntos, sugeriu ele, tentativamente. A ideia ecoou na mente de Lucia, uma luz piscando na escuridão. Juntas, elas poderiam enfrentar qualquer coisa. Se a mãe estivesse ao lado da irmã, um chicote de força se formaria. Sim, juntos, Lucia finalmente respondeu, a resposta fazendo brotar uma nova esperança. A família era mais forte quando unida, e talvez este fosse o momento de mostrar a Camila e Rafael que também era capaz de ser um apoio. Com o coração ainda pesado, mas agora acompanhado de uma nova determinação, Lucia se virou e se dirigiu à saída. Vamos logo, precisamos descobrir o que está acontecendo. O caminho até a casa da irmã foi silencioso, mas repleto de tensão. Lucia admirava a forma como Rafael segurava a mão de Camila, transmitindo força por meio de um simples gesto.
Elas haviam se reaproximado e agora, mesmo em situações difíceis, havia um vínculo mais sólido entre elas. Ao chegarem à casa de sua irmã, notaram as janelas fechadas e a porta trancada. Um arrepio percorreu a espinha de Lucia. O lamento de uma mulher em dificuldades pairava no ar e o que quer que estivesse acontecendo parecia maior do que podiam imaginar. "Maria!" Lucia gritou, a voz quase se quebrando. "Estou aqui!" Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, a porta foi aberta lentamente. O rosto de Maria estava marcado por lágrimas e preocupação. Ao vê-las, seu semblante se iluminou, mas logo a sombra da angústia voltou. "Lucia, eu não sabia a quem mais recorrer." Lucia sentiu que todo o peso da responsabilidade recaiu sobre os seus ombros. Ela não sabia a dimensão do que estava por vir, mas sentiu que naquele momento, com Camila e Rafael ao seu lado, teria que ser a âncora que sua irmã tanto precisava. "Vem cá, irmã", ela disse, puxando Maria para um abraço apertado. "Estamos aqui agora. O que aconteceu? O que você precisa?" As palavras de Maria saíram em um turbilhão, misturadas com lágrimas e frases incompletas, enquanto Lucia e sua família escutavam atentamente. No fundo, cada um ali sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E nesse emaranhado de emoções e desafios, a pergunta crucial ficou ecoando nas mentes de todos: até onde iriam para unir a família mais uma vez? Enquanto Lucia se preparava para ouvir a verdade que poderia mudar tudo, uma outra pergunta pairava no ar, pulsante. Seria esse realmente o momento em que a história delas se transformaria para sempre? O abraço entre Lucia e Maria parecia dilatar o tempo. Foi como se por um instante tudo que existia ao redor se apagasse. As lágrimas de Maria deixaram margas visíveis em seu rosto e o coração de Lucia se apertava a cada soluço que saía da boca da irmã. Rafael e Camila, em respeito àquele momento sincero, permaneceram em silêncio, observando a cena. Foi uma escolha, não uma condenação. Maria finalmente começou, suas palavras escapando entre as lágrimas. "Eu nunca quis que você se sentisse obrigada a carregar esse fardo. Joaquim, ele não é quem eu pensava que era. As coisas mudaram e eu não sei como lidar com isso." Lucia sentiu um frio na barriga. O que aconteceu com Joaquim, o homem que sempre esteve presente em suas vidas, que tantas vezes foi o pilar de sua família, agora parecia ter se transformado em uma sombra. Ela tocou o rosto de Maria, buscando clareza. "O que ele fez, Maria? Fala comigo." Maria hesitou, a voz falhando. "Ele não para de me menosprezar. Eu pensei que tudo seria diferente depois que nos casamos, mas ele se tornou uma pessoa que eu não reconheço mais. E agora eu estou presa e não sei como sair disso." O ambiente estava pesado, uma mistura de dor e preocupação no ar. Camila se aproximou, segurando a mão da mãe, enquanto Rafael estreitava os olhos como se respirasse a tensão da situação. Era como se cada um ali soubesse do impacto daquele momento. A união que havia se formado durante a viagem até ali agora se solidificava num compromisso mais profundo. Todos estavam juntos na luta pela vida de Maria. "Você não está sozinha, nós vamos te ajudar", Lúcia disse, firme. O fogo da determinação acendeu em seu peito. "Vamos encontrar uma solução, nem que isso signifique enfrentar Joaquim." "Mas e se ele se revoltar? Ele sempre foi intimidante. Eu sei que isso pode parecer covardia, mas eu realmente não sei o que fazer." A voz da irmã foi se diminuindo, repleta de incertezas. "Oi, Maria, olha para mim." Camila interveio decidida. "Nós somos uma família. Ele pode ter te ameaçado e te feito sentir pequena, mas aqui você não é só sua relação com ele. Você é forte, independente e deve ser a prioridade." Lúcia sentiu um brilho no olhar de Maria. Essa poderia ser a faísca que ela precisava. "É isso, você é uma mulher incrível e não merece viver com medo", disse ela, repousando a mão no ombro da irmã. "Nós vamos traçar um plano." Maria assentiu, mas a incerteza ainda pairava sobre seu rosto. Rafael, percebendo a preocupação dela, falou: "E se trouxermos alguém de confiança para conversar com Joaquim? Alguém que ele respeite?
Podemos fazer isso junto. As palavras de Rafael trouxeram um raio de esperança, mas, ao mesmo tempo, envolviam uma nova camada de desafio. Lúcia conhecia bem o marido da irmã e sabia que envolvê-lo poderia ser um campo minado. Como encontraríamos alguém que não só ouvisse, mas que também tivesse o poder de mudar o rumo das coisas? É um risco, Lúcia refletiu, mas precisamos de algo que possa impedir essa situação de piorar. Maria, você quer que a gente vá atrás de alguém ou prefere que lidemos com isso juntas primeiro? A pergunta pairou no ar. Maria, com os olhos brilhando de emoção, sabia que a escolha era um passo importante para a sua liberdade. A força da família envolvia como um cobertor, mas a decisão tinha um peso que não podia ser ignorado. Lúcia percebeu que a próxima hora seria crucial. Elas estavam à beira de um caminho que poderia mudar suas vidas para sempre. O que escolheriam fazer? E antes que alguém falasse algo, a campainha tocou, ressoando como um aviso de que novas complicações poderiam estar prestes a entrar na vida delas. Quem poderia ser? A surpresa no rosto de cada um deixava claro que mais desafios estavam a caminho e a verdadeira luta ainda estava por vir. As mãos de Lúcia tremiam quando ela se aproximou da porta. O sol começava a se pôr, fazendo com que a luz alaranjada filtrasse através das frestas da casa, criando sombras longas e pesadas. O silêncio que se cercava pôs-se. Seguiu após a campainha parecia um prenúncio do que estava por vir. Ela trocou um olhar com Maria, que estava pálida e nervosa. O que mais poderia acontecer? Lúcia puxou a maçaneta e abriu a porta lentamente. Sua respiração parou por um momento ao ver a figura que estava na porta. Era Dona Elvira, a sogra de Maria. Uma mulher que feito um templo no bairro, forte e imponente, mas também cheia de segredos e história. O olhar dela passou de surpresa a um tipo de controle. A tensão era palpável. "Posso entrar?" Dona Elvira perguntou com uma voz que tinha um tom de comando. Sem esperar pela resposta, ela entrou como se já estivesse autorizada a estar ali. Lúcia tentou não demonstrar o nervosismo, mas seu coração batia forte. "Oi, mãe, não esperava você aqui", Maria disse balançando a cabeça, tentando encorajar um sorriso que mal surgiu. A expressão de Dona Elvira não se suavizou. "Estava passando por aqui e resolvi ver como estão as coisas", Dona Elvira disparou, sem nenhum pingo de afeto no tom. O clima rapidamente se tornava pesado a cada palavra. Ela se fixou em Maria, seus olhos intensos, como se pudesse ler cada insegurança da filha. Lúcia percebeu o olhar de desconforto de Maria e decidiu agir. "Dona Elvira, estamos conversando sobre algumas questões familiares. Será que podemos ter um momento a sós?" A pergunta soava mais como um pedido de socorro do que uma simples sugestão. "Questões familiares?" A sogra cruzou os braços, a sobrancelha arqueada. "Essa é uma conversa que eu gostaria de ouvir. Afinal, sou parte da família também." A tensão cresceu. Maria estava prestes a falar quando a campainha tocou novamente, interrompendo o momento. Lúcia deu um passo à frente, preocupada, mas ao mesmo tempo esperançosa que a distração poderia aliviar um pouco a atmosfera pesada. Desta vez, eram duas mulheres que entraram, ambas conhecidas por suas preocupações com Maria. A substituta perfeita para o que poderia ser uma conversa difícil. O cenário agora estava se tornando um campo de batalha, onde as incertezas e revelações dançavam entre os presentes. "Oi, Maria, vi que a gente precisava conversar", começou uma delas, antes que Lúcia pudesse intervir. A sogra permaneceu ali, observando tudo como uma águia à espera de sua presa. A nova presença poderia complicar as coisas, ou talvez trazer um ar de alívio. Nenhuma delas sabia o peso que a presença de Dona Elvira trazia. As vozes se sobrepunham e os olhares se cruzavam em um turbilhão de emoções. Lúcia sentiu um nó na garganta. A batalha que Maria enfrentava não era apenas contra Joaquim, mas também contra as expectativas familiares que pesavam sobre os ombros dela. A verdade parecia querer escapar, mas como diz o ditado, toda verdade tem seu tempo. De repente, a sogra falou com uma temperatura que chamou a atenção. "Eu sei o que você está passando, Maria. Já passei por situações difíceis com o Joaquim também. Talvez possamos conversar." Um silêncio chocante tomou conta do ambiente.
Os olhos de todos estavam fixos em Dona Elvira, cuja voz agora parecia ter um eco diferente. O que ela sabia? As palavras dela poderiam abrir novas portas ou apenas reforçar barreiras. Lucia sentiu que algo grande estava prestes a ser revelado. E agora, o que Maria faria com essa nova informação? O que mais estava escondido atrás daquela bravura tão bem construída? A resposta estava prestes a mudar tudo, mas mais do que isso, o futuro de cada uma delas estava em jogo naquela sala. A campainha tocou de novo, cortando o ar como uma faca, e Lucia se virou, temendo o que poderia aparecer a seguir. O destino delas poderia mudar mais uma vez, e a verdadeira luta ainda estava longe de acabar. A porta se abriu novamente, revelando uma mulher de cabelo desgrenhado e olhos inquietos. Era Clara, uma amiga de infância de Maria, conhecida por seu jeito espontâneo e despreocupado. Contudo, naquele momento, seu semblante não refletia leveza. A tensão na sala era palpável e a presença de Dona Elvira tornava tudo ainda mais complicado. "Oi, gente, o que está acontecendo aqui?" Clara perguntou, percebendo rapidamente que a atmosfera não era mais amigável. A preocupação estava estampada em seu rosto. Dona Elvira a fitou com desdém. "Estamos apenas tentando esclarecer algumas questões familiares. Acho que você não deveria estar aqui." Maria deu um passo à frente, entre Clara e Dona Elvira, como um escudo. "Não, mãe, ela é minha amiga e também faz parte deste momento." "Muito bem, então. Se você quer que ela ouça, que assim seja. Mas saiba que nem sempre as verdades são confortáveis", respondeu Dona Elvira, seu tom cortante ecoando pela sala. Lucia sentiu um frio na barriga. As palavras de Dona Elvira pareciam um aviso, mas ao mesmo tempo, Maria precisava se abrir. Essa poderia ser a oportunidade que tanto esperavam. Ela segurou a mão de Maria, um gesto silencioso de apoio. O foco se voltou para Maria, cuja expressão estava entre a determinação e a vulnerabilidade. "Mãe, eu não estou bem. Sinto que estou perdida e você não faz ideia do que eu enfrento." "Perdida? Você se casou, tem um filho. É isso que você realmente quer?" As palavras de Dona Elvira foram como facadas, uma tentativa de acuar Maria. "Sim, mas não é assim que as coisas funcionam. Não é só casamento e filhos. Às vezes, a gente precisa de apoio e não de cobranças." O desespero no tom de Maria foi inegável. Clara permaneceu em silêncio, absorvendo a cena, enquanto Lucia observava com um misto de admiração e preocupação. "E o que você sugere, Maria? Que abandone o Joaquim? Que faça exatamente o que eu fiz na sua idade? Você não tem ideia do que perdi?" Dona Elvira respondeu, a frustração evidente em suas palavras. Era claro que um padrão de dor se repetia entre elas, mas Maria estava decidida a romper esse ciclo. "Você não me entende", gritou Maria, a voz ecoando pela sala. Na sala. "Eu não sou você e não tenho que seguir o mesmo caminho. Eu quero uma vida diferente, uma vida que me faça feliz." Um silêncio atordoante tomou conta do ambiente. O clima parecia ter mudado. Lucia sentiu um misto de alívio e tensão. Parecia que finalmente algo estava sendo dito. "E se você descobrir que vai ser mais difícil do que imagina? Que cada escolha tem seu peso, Maria?" Dona Elvira questionou com um olhar feroz. "Já carrego esse peso. O que eu quero é a chance de escolher como levar a minha vida." O embate verbal acendeu uma centelha de esperança dentro de Lucia. Se Maria conseguia se afirmar, talvez houvesse espaço para uma verdadeira conversa. Mas então, um ruído no fundo da casa chamou a atenção, e todos se viraram para ver o que acontecia. Joaquim, o marido de Maria, apareceu na porta. Seu olhar estava confuso e desconfiado, como se percebesse que havia algo de muito errado. "Qual é a confusão aqui?" ele perguntou, e a tensão na sala aumentou. A presença dele poderia mudar tudo mais uma vez. O coração de Lucia disparou. O que Maria faria agora? As respostas estavam tantas vezes na ponta da língua, mas o momento de verdade estava se aproximando. O que Joaquim diria quando soubesse toda a história? E o mais importante, como Maria reagiria diante da veracidade que poderia abalar ainda mais os alicerces de sua vida? Maria sentiu seu coração acelerar ao ver Joaquim na porta. Ele estava ali, em sua presença, e isso a fez sentir um nó na garganta. Era o marido, o homem que ela amava,
mas também uma parte de sua vida que parecia sufocá-la. As perguntas que ele holocaustava em sua mente ansiavam por respostas, e ela sabia que esse era o momento. Joaquim, começou ela, tentando encontrar as palavras que trariam clareza. Mas Dona Elvira não deixou que a filha terminasse. É melhor você se retirar, Joaquim. Isso não é da sua conta, a sogra interrompeu, o olhar firme e autoritário. Joaquim, perplexo, analisava as 3 mulheres à sua frente. Clara, com um apoio silencioso, Dona Elvira, a rainha da sala, e Maria, a sua companheira em um estado de vulnerabilidade. Ele respirou fundo. Sinto muito, mas não vou sair. Eu só quero entender o que está acontecendo. A Maria é minha esposa. Por favor, Joaquim, é uma coisa entre mães e filhas, não precisa se envolver. Clara falou, tentando suavizar a situação. Mas as palavras pareciam não ser efeito. Maria deu um passo em direção ao marido. Joaquim, há algo que eu preciso te contar. Algo que tem me consumido por dentro. Os olhos de Joaquim estreitaram-se, buscando pela sinceridade em seu olhar. O que é, Maria? O que você está escondendo de mim? A tensão virou uma corrente elétrica entre os dois. Maria sabia que ela tinha guardado tanto por tanto tempo. Suas emoções borbulhavam e o tempo parecia parar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Eu não estou feliz, Maria afirmou finalmente. As palavras viajaram pela sala como flechas. Estou me sentindo presa. Não sei se quero continuar desse jeito. O espanto se desenhou na face de Joaquim, suas feições se transformando, como se estivesse processando um bombardeio de informações. Ele passou a mão pelo cabelo sem saber o que dizer. Mas e o nosso filho? Como você pode dizer isso agora, depois de tudo? Ele olhou para a criança que dormia no berço ao fundo, uma visão que parecia distorcida, quase surreal. É por causa dele que eu preciso falar. Eu não quero que ele cresça em um ambiente de mentiras, de insatisfação. Eu quero que ele veja a mãe dele feliz. Dona Elvira ficou paralisada, assistindo a cena que se desenrolava. Ela nunca pensou que Maria teria a coragem de expor seus sentimentos assim, na frente de todos. Você quer que eu te ajude a fazer o quê? Abandonar tudo? Seu filho, seu homem? Isso é uma loucura, Dona Elvira berrou, o tom grave e cruel. Não é isso que eu quero, eu só quero ser eu mesma, Maria respondeu, se sentindo mais forte com cada palavra. Clara, ao ver a respiração pesada de Joaquim, interveio mais uma vez. Você precisa ouvir a Maria, Joaquim. Essa é a verdade dela. Não dá para ignorar isso. Joaquim olhou de uma mulher para outra, sua mente repleta de confusão. Ele sentiu que algo estava mudando naquela sala, como se uma tempestade estivesse se formando. As paredes pareciam fechar-se ao redor deles, e ele olhou para Maria, sua expressão uma mistura de dor e incredulidade. Mas, e se essa verdade não for o que você esperava? E se você se arrepender? Ele sussurrou, quase como um aviso. Dona Elvira começou a perder o controle da situação, o desespero estampado em seu rosto. Vocês estão fazendo isso errado, isso não é como a vida deve ser. A troca de olhares entre Maria e Joaquim estava carregada de emoções. Ela viu que ele estava lutando contra algo muito maior do que apenas palavras. Um confronto não só entre marido e mulher, mas também entre gerações, tradições e expectativas. Eu só quero saber se você ainda me ama depois de tudo. Maria finalmente desabafou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A pergunta flutuou no ar, fazendo o coração de Joaquim disparar. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo vindo do quarto chamou a atenção de todos. O berço havia tombado. O que mais poderia acontecer naquela atmosfera de tensão? Aquela era uma virada que nem mesmo as mais profundas verdades poderiam prever. Maria congelou, os olhos arregalados ao ver o berço tombado. O som ecoou como um grito em meio ao silêncio tenso. O pequeno Lucas, acordando com o susto, começou a chorar, e isso só aumentou o desespero que já pairava sobre aquele momento. Meu Deus! Clara gritou, correndo em direção ao quarto. Joaquim a seguiu, mas Maria permaneceu parada, uma onda de emoções conflitantes a inundando.
Ela olhou para Dona Elvira, que também parecia atordoada, a expressão de raiva e impotência contrastando com o que deveria ser uma avó cuidadosa. Você viu o que provocou? A criança chorando. Isso tudo é culpa de vocês duas. Dona Elvira explodiu, apontando o dedo para Maria, como se a responsabilidade recaísse inteiramente sobre ela. Era o ápice da pressão que Maria sentia, a culpa sendo cuspida como uma arma, tentando desacreditar seus sentimentos. Não fui eu, foi o berço, foi isso que eu estou tentando explicar. Maria pôs as mãos na cintura, sentindo seu sangue ferver. Ela precisava ser forte, já havia se permitido ser frágil demais. Clara entrou de volta na sala, segurando Lucas em seus braços. O pequeno estava com os olhos arregalados e parecia mais alerta que nunca, como se pudesse sentir a agitação daquela cena. Joaquim a seguiu, mas sua expressão era distante, os pensamentos dissipados pela confusão. Ele observava Maria, os olhos buscando respostas que ela não tinha certeza de poder oferecer. E agora, o que você quer fazer, Maria? Joaquim perguntou, a voz baixa, quase uma súplica. Maria respirou fundo, a pergunta dele pesava como uma âncora no fundo do mar. O que ela queria? Algo que parecesse tão distante e nebuloso. Eu não sei, mas sei que não posso mais ignorar essa insatisfação. Com os olhos fixos nela, Joaquim insistiu. Você não vai conseguir resolver assim. Isso não é só sobre você. Só não posso mais viver como uma sombra, Maria respondeu, a determinação crescendo enquanto falava. Por que você não tenta entender meu ponto de vista e o que você realmente deseja? A provocação estava lançada no ar, mas o clima pesou mais uma vez. Dona Elvira, irritada, repetia que esse comportamento era inaceitável, que o que Maria estava fazendo era uma aberração, um erro que mancharia a honra da família. O eco de suas palavras reverberava com força. Honra? Você fala de honra, mas o que é honra quando tudo isso é uma mentira? Maria se virou, lutando contra o instante de dúvida. Olhares de reprovação a rodeavam, mas ela continuou. Parece que você se preocupa mais com o que os outros vão pensar do que com a minha felicidade. A atmosfera estava carregada e todos sentiam o peso da verdade. O choro de Lucas se misturava ao silêncio angustiante. Você não vê que tudo isso é um desgaste inútil? A vida não pode ser só sobre atender expectativas. Maria gritou, deixando escapar toda a opressão que sentia há anos. Joaquim franziu a testa, seu coração palpitando. Ele precisava escolher suas palavras com cuidado. E se eu me afastar? E se eu decidir não participar disso? Você não me dá outra opção. Ao ouvir isso, Dona Elvira passou as mãos pelo rosto, iludida por narrativas que uma vez foram confortáveis. Você não pode deixar que essa insatisfação te leve a arruinar tudo. Maria sentiu o vazio de possibilidade se abrir à sua frente. Ela poderia dar um passo à frente e finalmente ser livre, mas o que isso significava para eles? E o pequeno Lucas? Entendam, por favor. A voz dela falhou um pouco ao pronunciar as palavras que tinham que ser ditas. Eu só quero o melhor para nós, mesmo que seja doloroso. Mas eu preciso saber, vocês estão dispostas a apoiar essa mudança? A mudar essa narrativa? A sala estava em suspenso, o olhar de Joaquim buscando clareza em Maria, enquanto Dona Elvira analisava a filha, um mar de confusão na mente. O que cada um deles escolheria agora seria determinante para o futuro. Mas o medo estava claro nos rostos que costumavam ser tão serenos. A tensão era quase palpável quando, de repente, um novo som veio da cozinha. Um vaso de flores quebrou ao chão, estourando o silêncio tenso, como se o universo estivesse tentando dizer algo. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Maria sentiu o estômago embrulhar. O que mais poderá ocorrer hoje? Maria sentiu seu coração disparar ao ouvir o estrondo do vaso se quebrando. O medo e a ansiedade se entrelaçaram dentro dela, como serpentes enganosas. Quem mais poderia se machucar naquela casa? Todos estavam em um limite, prestes a desabar. Dona Elvira, em um gesto de raiva, cruzou o corpo em uma defesa tácita contra a filha. Só estão vindo mais problemas, porque não conseguem ver que isso é uma afronta em todos os sentidos? Sua voz esganiçada revelava a fragilidade de quem ainda se agarrava a uma autoridade que estava por um fio,
Clara segurava Lucas firmemente, o bebê chorando em meio ao caos, sem entender que seus gritos eram um eco do que se passava no coração da mãe. Maria se aproximou cheia de compaixão, afastando-se da briga por um momento. Ela olhou nos olhos de Lucas, pequenos e brilhantes, esperando encontrar a coragem que lhe faltava. Por favor, Lucas, eu vou fazer o melhor por você, pensou Maria, sentindo uma onda de determinação. Se tudo o que ela estava vivendo não fosse suficiente para mudar sua vida, talvez o que realmente importasse fosse a felicidade do seu filho. E foi nesse momento que uma ideia começou a se formar em sua mente, como um sussurro de esperança. Escutem, ela falou, a voz firme, encarando tanto Dona Elvira quanto Joaquim. Esse ciclo tóxico tem que acabar. Não vou permitir que Lucas cresça vendo conflitos, escutando que honras e tradições são mais importantes do que a verdade e o amor. Você não está entendendo, não é só sobre você querer se sentir bem, Joaquim tentou argumentar, mas a expressão de Maria era resoluta. Não é só sobre mim, Joaquim, é sobre nós, sobre você também. Eu não consigo imaginar Lucas vivendo em um lar onde as mentiras são acolhidas e o amor anda de mãos dadas com a aceitação do inaceitável. Se precisamos mudar, vamos mudar juntos. Dona Elvira riu sarcasticamente. E o que você propõe? Vamos desmontar tudo porque você está insatisfeita? Isso não vai dar certo. A vida não é uma brincadeira, Maria. O mundo não funciona assim. Pois talvez o mundo precisa mudar então. Maria não recuou. E se a versão tradicional do mundo não se encaixa mais no que precisamos ser como família, por que devemos continuar com essa fachada? Todos nós da família estamos sufocando. Silêncio. Naquele instante tenso, uma pequena fissura parecia aparecer na parede de resistência que cercava seus sentimentos. Joaquim olhou para a mãe, depois para Maria. Seu olhar oscilava entre desespero e uma nova forma de esperança. E se alguém precisar de um tempo para encontrar o que realmente quer? Joaquim sussurrou, como se essa ideia o assustasse. Maria sentiu os músculos relaxarem. A primeira centelha de esperança brilhava no peito. Se for necessário, talvez seja o que todos precisamos. Um tempo para refletir, repensar e, quem sabe, perdoar. Dona Elvira ficou em silêncio, sua expressão confusa. Era como se a ideia de uma pausa para a reflexão tivesse penetrado pelas defesas que ela levantara ao longo dos anos. Mas a luta interior estava longe de acabar. O choro de Lucas acalmou gradualmente e Clara aproveitou para colocar a mão no braço da sogra. Mãe, talvez seja o momento certo de conversar, não no calor da discussão, mas com um olhar mais compreensivo. E se ao invés de brigar, a gente tentar se entender de verdade? Mas o relógio na sala parecia correr mais rápido. Uma onda de ansiedade se espalhou entre eles. O que viria a seguir demandaria escolhas difíceis e corações abertos. A resposta de Dona Elvira poderia determinar o futuro de todos. Você acha mesmo que isso pode funcionar? Dona Elvira perguntou pela primeira vez, a dúvida na voz, uma ponta do medo se dissipando. E assim, enquanto a tensão pairava no ar, uma nova possibilidade se desenhava. O que todos fariam com essa oportunidade de transformação começaria a se revelar. A pergunta no ar que poderia mudar tudo novamente. Até onde cada um estaria disposto a ir para encontrar a verdadeira felicidade? Lucia sentiu o coração acelerar ao ver suas letras propostas de mudança reverberando na mente de cada um presente. O momento se transformou. A quantidade de emoções que pulsava ali era palpável. Dona Elvira, antes uma fortaleza impenetrável, começava a esboçar dúvidas, e tudo isso estava a um passo de se desvanecer num novo começo. Sim, eu realmente acredito que podemos encontrar um caminho, Maria respondeu, com a voz mais firme que o medo que ainda a cercava. Cada palavra se transformava em um passaporte para um futuro mais autêntico. Ela respirou fundo, tirando coragem do fundo do seu ser enquanto encarava Joaquim e Dona Elvira. Este era o momento de se libertar.
A tensão estava prestes a explodir ou se dissolver em compreensão, e Mari a amava ainda mais. Cada segundo contava. Precisamos nos abstrair do que a sociedade espera de nós. O que importa é o que somos, como indivíduos e como família, disse Lúcia. Maria, quase sem perceber a quantidade de amor que carregava nas palavras. Queria que a avó de Lucas soubesse que era amada, e também a filha da avó precisava de um abrigo seguro. Como você pode ter certeza de que essa mudança será o que todos desejam? Estou falando de compromissos, sacrifícios. Dona Elvira explodiu, mas Lucia percebeu um lampejo de fragilidade na sua voz. O desejo de ser ouvida, de ser compreendida, grudava-se àquela mulher forte. Não estou buscando destruir o que construímos, mãe. Estou buscando construir algo que nos permita ser quem realmente somos. Maria a desarmou, suas palavras dançando no ar como folhas ao vento. Passos leves, mas com firmeza. Joaquim hesitou. Eu só não sei como começar. Como vocês podem esperar que eu mude quando sempre fiz o que disseram que era certo? Ali, uma nova verdade surgia. Lucia percebeu que Joaquim não estava só com medo, mas sobrecarregado por um peso que ele mesmo impôs sobre si. Às vezes, nos deixamos guiar por vozes que não são nossas, disse ela com ternura. Mas o que importa é que agora temos a chance de falarmos sobre nossas escolhas. O olhar de Maria se iluminou, como se um feixe de sol tivesse atravessado um nevoeiro. Se você precisar de tempo, estou disposta a respeitar isso, Joaquim. Mas o que não posso mais suportar é viver na sombra do que poderia ser. Mas e os outros? O que vão pensar? Dona Elvira bradou, sua voz ainda firme, mas o tom começava a mostrar um vislumbre de dúvida. Que se dane o que pensam. A vida é apenas nossa. Quem importa é quem está à nossa volta e quem nos ama verdadeiramente. As opiniões de fora não vão colocar comida na mesa e não vão fazer o pequeno Lucas crescer num lar feliz significando alguma coisa. A determinação de Maria inflamou a sala. A palavra amor reverberou nas paredes, como se fosse um mantra. E naquele instante, cada olhar trocado trouxe um raio de esperança. Dona Elvira respirou fundo, como se finalmente estivesse deixando que algumas verdades penetrarem dentro de si. O olhar dela agora estava em busca do próprio coração. Vocês estão me pedindo para mudar, e eu nunca pensei que seria tão difícil. Por que não começamos devagar, um diálogo, um entendimento? Vamos testar a nova realidade. Se não, vamos voltar a nos respeitar do modo como aprendemos, sugeriu Clara com amabilidade, desejando uma ponte para esse novo começo. Maria assentiu. Cada um deles pode ser a mudança que procuramos. Vamos fazer isso juntos. Joaquim finalmente soltou a tensão que sufocava seu peito. Se é assim que vocês desejam, talvez eu também me permita mudar. E posso tentar me silenciar e escutá-las, muito mais do que eu tenho feito. Começar a me perdoar. As lágrimas de Dona Elvira começaram a escorregar pelo rosto, seus olhos se suavizando. Nunca quis que todas vocês fossem infelizes, um peso tão grande em meus ombros. Se o que desejo é ver vocês felizes, talvez esteja olhando para isso da maneira errada. E não sei como fazer isso, mas quero tentar. Lucia sentiu um misto de alívio e gratidão. As lágrimas de Dona Elvira não eram só de dor, mas de um desejo de libertação. Pode ser que essa conversa ainda não encerrasse todas as feridas, mas havia um novo arbusto começando a brotar, o entendimento. Isso é um início, Lucia murmurou, guardando tudo que poderia ser a promessa de um novo lar, não uma casa, mas uma família de verdade. Enquanto o calor da batalha emocional diminuía, um novo tom tomava forma. E em meio a isso tudo, uma luz de esperança bruxulhava nas almas de todos ali. Maria olhou para Lucas em braços de Clara e sorriu. Vamos construir nosso futuro juntos. É por ele que lutamos e por nós mesmos, por amor. Com esse espírito renovado, uma nova narrativa começou a se desenhar. E o amor que outrora estava adormecido, agora começava a acordar nos corações de todos. A jornada estava apenas começando, mas já não havia espaço para mentiras. Cada um parecia entender finalmente que realidades diferentes eram possíveis quando se estabeleciam laços de empatia e amor. A vida levaria tempo, mas o diálogo ressurgiu como um farol a iluminar novos caminhos.
E assim, a história de Lucia, Maria e Dona Elvira tornava-se a prova de que a transformação começa de dentro para fora. Que a própria história pode ser reescrita com consciência, compreensão e amor. Era tempo de novas histórias e, com a certeza de que ainda havia muito mais à frente, cada um parou de olhar para trás. E você, o que fará para transformar a sua história? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que em busca de amor, transformação e conexão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e suas teorias sobre essa conclusão emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam de inspiração para suas próprias vidas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. E você, o que fará para transformar a sua história? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que em busca de amor, transformação e conexão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e suas teorias sobre essa conclusão emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam de inspiração para suas próprias vidas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.